como se manifesta o favor de Deus na vida do crente. Está aqui em cima de mim para ficar bem claro para você. Como se manifesta o favor de Deus na vida de um crente? Nós somos crentes em quê? Crentes em Jesus, logicamente. Porque tem gente que é crente em Maria, crente em Judas Tadeu, crente em Buda, crente em qualquer... Nós somos crentes em Jesus. E eu estou falando desse crente, que somos os filhos de Deus. Como que o favor de Deus se manifesta nas nossas vidas? Eu quero começar lendo, eu vou responder isso ao longo dessa mensagem, mas eu quero começar lendo o texto base, que é Salmos 44, verso 3, que diz assim: pois não foi por espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço forte que lhes deu a vitória, e sim, olha só, é Davi falando, e sim a tua destra, ele está falando com Deus, a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Olha só, o rei Davi aqui falando que o povo não conquistou Canaã por conta do braço forte, não conquistou Canaã por conta de uma espada humana, porque eles possuíam a espada. Não, Davi está colocando a honra e a glória e trazendo para Jesus, para Deus aqui, né, na manifestação de Pai, trazendo a Deus a conquista, a glória da conquista daquela terra prometida. É sobre isso que nós vamos ouvir hoje, mas eu queria mais uma vez orar junto com você. Se você puder curvar sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, obrigado, Jesus, por essa hora que nós falamos contigo. Obrigado, Jesus, porque nós podemos experimentar do teu Espírito manifestado em nosso meio. Eu sei que, Jesus, nessa hora, em cada lar existe o teu trono. Tu és onipresente, Jesus, ou seja, tu estás aonde está cada um dos teus filhos. E nós cremos, Pai, que quando o Senhor se manifesta em nosso meio, existem sinais, existem prodígios, existem maravilhas. Nós queremos nos abrir nessa hora, Jesus, para experimentar do teu sobrenatural. A minha oração é para que a voz que seja ouvida agora não seja a minha, do Fernando, mas a tua voz. Que o Senhor me use como instrumento. Que o Senhor me use, Pai, como uma flecha. Que o Senhor me use como um arauto. Que o Senhor me use como um atalaia, como um sacerdote, como um pastor, Jesus, que vai pregar a palavra de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, que o Senhor tem muito para realizar nessa noite de quinta-feira, como nos próximos 2 dias, antes do final deste ano. Nós nos abrimos para sermos exortados, cuidados e apacentados mais uma vez nesta noite. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, escolhidos, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que estão esperançosos para os últimos 3 dias do ano, aqueles que estão com as suas forças renovadas, aqueles que sabem que Deus é contigo, portanto, creem que podem viver ainda grandes coisas. Se é você, já escreve aí, esse sou eu, em nome de Jesus. Olha só, hoje eu gostaria de estudar com os irmãos sobre essa questão do favor do Senhor. É sobre isso que nós vamos hoje meditar na palavra de Deus. É sobre o favor de Deus na vida do crente. Você é um crente, você está aí na sua casa, então você precisa entender, você precisa compreender como que o favor do Senhor pode livrar o cristão das suas tentações, pode livrar o cristão do dia mal, como que o favor do Senhor pode nos edificar, pode nos exortar, pode nos conduzir num caminho, como Paulo nos ensina, de triunfo. Então, nessa última quinta-feira do ano de 2023, eu venho aqui mais uma vez te encorajar. Você sabe que o altar, na graça de Deus, traz palavras de encorajamento. Nós não estamos, como Jesus, imputando aos homens as suas transgressões. Nós estamos aqui trazendo uma palavra de graça. Nós não estamos colocando jugo sobre a vida da igreja. Nós estamos aqui sendo apacentados porque nós encontramos pastos verdejantes. Nós encontramos águas de descanso. Então, quando o altar ele se levanta para dar direção, isso vem, logicamente, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra forte, uma palavra muitas vezes contundente, para que o milagre de Deus se manifeste, eu creio, ainda nesses últimos dias do ano. Ainda tem 3 dias aí, talvez um pouco menos, 2 dias e pouquinho, para nós experimentarmos desse sobrenatural de Deus. E eu creio, amados, eu creio de verdade que Deus pode fazer muitas coisas nesses 3 dias, né? 3 dias exatamente que faltam. E quando a gente vai para a palavra, só para você ter a sua força aí, como eu disse, encorajada, renovada, quando a gente vai para a palavra, a gente entende que em 3 dias aconteceu a mudança da história da humanidade. Em 3 dias, Jesus Cristo foi morto, e em 3 dias ele
ressuscitou, não se esqueça disso. Então, quando você olhar para a sua vida, a primeira pergunta que eu vou fazer agora, vamos lá. Quais são as áreas da sua vida que talvez hoje você olhe e fale, isso aqui está morto. E agora você já veio com algo na cabeça, o Espírito já mostrou, é o seu casamento, é a sua saúde, é o seu trabalho, a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida familiar, não sei. Eu quero dizer para você que nesses 3 dias, essa área que você pensa estar morta, ela pode ser renovada. E talvez esteja morta de fato como Jesus, ela pode ser ressuscitada. Deus pode manifestar vida, aonde você não vê mais circunstâncias favoráveis, onde você não vê mais perspectivas humanas favoráveis. Eu quero dizer para você que a fé nos autoriza a crer no milagre. Então é assim que nós entramos nesses últimos 3 dias. O salmo que nós lemos, aqui nós vemos o rei Davi, ele deixando claro que o favor do Senhor, ele não foi e não é alcançado por armas, ele não é alcançado pela força humana. O favor do Senhor não é alcançado pelas nossas habilidades. Então, quando a gente fala de um favor de Deus, não pense que é por você ser bom em algo, pelo seu MBA, não é pela sua pós-graduação, pelo seu doutorado ou mestrado. O favor do Senhor, ele é manifestado pela bondade de Deus. Davi diz que a terra prometida não foi conquistada pela força de um exército, diz, não foi pela espada de Josué, e sim pela mão poderosa de Deus. Como é que a gente vai para esses próximos 3 dias? Crendo que aquilo que nós ainda esperamos conquistar em Deus será conquistado não por um network, não por uma habilidade, não por uma ferramenta humana, não por um dom, mas pela mão poderosa do nosso Deus. Era Deus que ia à frente garantindo a vitória daquele povo. E a Bíblia diz que ele não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Eu quero declarar na sua vida que o Deus que manifestou vitória, aquele exército com Josué, é o Deus que já está manifestando. O Deus que foi à frente, fazendo aquelas muralhas caírem. O Deus que foi à frente, conquistando cada um daqueles territórios que nós estudamos tanto ao longo desse ano. Esse Deus, ele é o mesmo que está à sua frente. É o mesmo que te dá uma palavra de vitória. Davi, ele diz também no Salmo 5:12, olha o que ele diz. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como, olha lá, escudo o cerca da tua benevolência, da sua bondade, da sua vontade, do seu favor. Então Deus, ele está nos mostrando a importância de nós confiarmos na sua benevolência. Deus está nos mostrando que o desejo dele não é que nós sejamos amaldiçoados, que nós sejamos apoucados, pelo contrário. O desejo de Deus, afinal de contas, ele é um pai de amor bondoso, ele é o nosso Abba. Então, o desejo de Deus para nós, seus filhos, é o desejo bom. O desejo do coração de Deus é que a bênção se manifeste na vida dos justos. Então, Deus, ele sempre derrama o seu favor sobre a vida daqueles que vivem retamente. Talvez o primeiro ensinamento que alguém possa ter aqui nessa noite, bispo, como é que eu experimento do favor de Deus? Eu vou trazer algumas lições práticas, mas antes disso, talvez o primeiro, eu quero dizer para você, aí na sua casa, Deus, ele derrama o seu favor na vida daqueles que são retos, na vida daqueles que são tementes, na vida daqueles que são santos. Ele diz, sede santos como eu sou santo. Então, ter uma vida de retidão, ter uma vida de santidade, ter uma vida de submissão à palavra de Deus, faz com que o favor de Deus se manifeste. Deus, ele se agrada daqueles que se agradam dele. Deus honra aqueles que o honram, não é o que diz a palavra? Então, que você possa já começar a notar isso, para você ir experimentar do favor de Deus na sua vida. Então, uma pessoa que tem um favor do Senhor, ela está o quê? Capacitada para fazer o que os outros não podem fazer. Eu queria que você entendesse que existe uma diferença nossa e do ímpio. Diz, mais uma vez se verá a diferença do justo e do perverso, do que serve e do que não serve. Então, existe uma diferença. Nós que temos Jesus Cristo, nós precisamos entender que nós já fomos capacitados. Nós já fomos habilitados para experimentar do favor de Deus. Você, sabe, tem que entender que essa capacidade já foi manifestada. Você está pronto para ir a lugares onde os outros não vão. E quando eu digo isso, não é com uma voz arrogante, com uma fala soberba, porque eu sei que a soberba vai trazer ruína. Mas eu falo isso com realidade, com sinceridade e com um posicionamento bíblico, porque nós fomos habilitados para ir a lugares onde aqueles que não são tementes, onde aqueles que não são retos, onde aqueles que não entendem o amor de Deus não vão chegar. Então nós estamos capacitados a viver o destino que Deus preparou de antemão para nós vivermos. Eu queria que você escrevesse no chat, se ainda não escreveu nada aí.
Escreve aí, eu estou capacitado para viver o destino que Deus de antemão, ficou grande a frase, né? O destino que Deus de antemão preparou para que eu andasse. Só os fortes não conseguiram escrever aí. Eu já fui capacitado, amém, fomos para experimentar desse destino que o Senhor preparou de antemão para nós vivermos. Então, nós estamos capacitados e olhar agora deve ser um olhar, o nosso olhar agora deve ser um olhar pela fé. Nós não podemos olhar com os nossos olhos naturais. Nós não podemos olhar, porque a Bíblia diz que nós não vivemos por vistas. Quando ela diz isso, diz que é vista humana. Nós somos guiados pela fé em Jesus. Então, o nosso olhar deve ser um olhar de fé, para que Deus manifeste o melhor dele nas nossas vidas. E quando você ainda está tentando escrever a primeira frase, eu vou colocar uma outra para você aqui na tela. Olha só, não há limites na vida daqueles que têm o favor do Senhor. Não há limites. E se você conseguir escrever a primeira frase, você vai escrever assim: eu creio que não há limites na minha vida. Não há limites, amado. Por quê? Porque nós somos filhos de um Deus ilimitado. Diz que Ele é o Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. Então, não há limites para nós que somos filhos de Deus, daqueles que têm o favor do Senhor. Se nós somos filhos, se nós somos retos, se nós temos o favor do Senhor, você precisa entender que ainda nesses 3 dias não há limites para o poder de Deus agir na sua vida. Enquanto você vai recebendo isso, eu quero ler o que o salmista diz no Salmo 91:4. Ele diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Então, quando Deus se agrada de alguém, e quando esse alguém que Deus se agrada honra, quando esse alguém glorifica a Deus, o que Deus faz? Diz o Davi aqui. Ele coloca num lugar de proteção. Ele diz pavês e escudo. Deus tem um lugar seguro para aqueles pelos quais Ele se agrada. Então você não precisa temer nada, porque quando a gente fala de um favor do Senhor, a gente também está falando de um lugar de proteção. Eu vou falar logo mais sobre isso. Nós também estamos falando de um lugar seguro. Olha só, uma passagem tão conhecida, quando o anjo se apresenta ali para Maria para trazer a palavra, o direcionamento de Deus. Olha o que diz lá em Lucas 1:28, diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse, olha o que disse o anjo: alegra-te. E ele não diz alegra-te pouco, ele diz alegra-te muito favorecida. Então veja que a palavra do anjo para Maria, ele chama Maria de uma mulher muito favorecida. E olha o que ele diz no final: Deus é contigo. A minha palavra para você nessa última quinta do ano é alegra-te no Senhor. A minha palavra para você na sua casa nessa última quinta-feira do ano é a mesma que o anjo falou para Maria: alegra-te no Senhor, muito favorecido, muito favorecida. Muito favorecida, alegra-te no Senhor, Deus é contigo. Eu queria que você reagisse de alguma forma aí na sua casa. Escreve eu recebo, põe palminhas aqui, põe uns foguinhos, reage. Se tiver alguém do seu lado, fala isso, fala: vamos nos alegrar no Senhor, porque nós somos como Maria, nós somos muito favorecidos. Ou seja, nós somos um povo de propriedade exclusiva, nós somos nação santa, nós somos o povo de Deus nessa terra, graças a Deus por isso. Então o nosso destino é vivermos uma vida abençoada. O nosso destino é vivermos uma vida de favor, debaixo da benevolência do nosso Senhor. E nós cremos na Bíblia como um manual de vida, como uma bússola, como, enfim, a luz para as nossas vidas. E a Bíblia diz que nós fomos predestinados para a salvação. Então eu queria dizer para você que crê no que a palavra de Deus diz. Creia que Deus criou você para uma vida de abundância. Se você foi predestinado para a salvação, é porque isso é algo bom. Deus não predestinaria os seus filhos para algo ruim. Afinal de contas, quando a gente fala de predestinação, de eleição, Deus não predestina um povo ao inferno. A Bíblia diz que o destino deles é o inferno. Deus predestina em amor os seus filhos para o céu, para a salvação, para a vida eterna. E os outros, Bispo Fê? Os outros, a Bíblia diz, são destinados à perdição. Então, quando nós falamos do que a palavra de Deus diz, nós entendemos que a nossa predestinação para a eleição, para a salvação, melhor dizendo, a nossa eleição, a nossa predestinação, também produz em nós uma vida abundante. Uma vida de paz, uma vida de vitórias, uma vida... mas e as tribulações e as aflições? No meio das tribulações, no meio das aflições, no meio das angústias, Deus tem paz para as nossas vidas. Eu creio nisso. Nesses 3 últimos dias, você pode dizer: bispo, eu não vivi paz em nenhum desses dias do ano de 2023. Eu quero profetizar paz sobre a sua vida. Eu quero profetizar paz na tua casa. Eu quero profetizar paz na vida com seus filhos, no teu casamento. Eu quero profetizar paz em todas as áreas da sua vida.
Então hoje eu venho aqui, mais uma vez eu digo, para produzir confiança no seu coração. Você sabe que eu não estou aqui jogando palavras da boca para fora, eu estou aqui com a Bíblia aberta, eu estou aqui, sabe, nutrindo o seu espírito com a palavra que produz herança. Eu estou aqui, sabe, produzindo confiança no seu coração através da palavra da graça. E é como eu disse algumas vezes já, no apagar das luzes do ano de 2023, eu estou aqui para dizer para você que o favor do Senhor é sobre a tua vida. O favor do Senhor é sobre a tua vida. Diga aí, eu recebo essa palavra. Eu recebo o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Então não importa quão difícil possa ter sido o seu ano de 2023, Deus ele tem um recomeço para todos nós. Deus tem uma nova história de vida. Bispo, mas eu fui muito injustiçado, fui muito enfraquecido, humilhado. As coisas velhas já passaram. Deus tem um novo começo. Agora, de forma bem prática, então, eu quero entrar, só quero uma introdução. Eu quero entrar, depois desses 15 minutos que eu estou pregando já, eu quero entrar de forma prática, mostrando para você algumas maneiras. Eu vou focar em 4. Poderia focar em mais, mas eu quero aqui, pela questão do tempo, focar em 4 maneiras que o favor de Deus se manifesta na vida do crente. Essa é a pergunta de hoje. Como que o favor de Deus se manifesta na vida do crente? Então, a primeira maneira, respondendo essa pergunta inicial e central, a primeira maneira em que o favor de Deus se manifesta na vida do crente é através de bênção e através de provisão. Quando você manifesta, ou quando Deus, melhor dizendo, quando Deus manifesta a bênção nas nossas vidas, quando Deus manifesta a provisão nas nossas vidas, olha, nós estamos experimentando do favor do Senhor. O favor do Senhor, ele se manifesta através das suas bênçãos e também através da sua provisão. Como eu disse, essa é uma de tantas formas do favor de Deus, essa é uma das tantas formas da manifestação desse favor de Deus nas nossas vidas. Eu quero ler o que Davi diz no Salmo 28:7. Olha o que diz a palavra. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Olha que bênção. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Você cantou hoje, eu cantei hoje, nós louvamos a Jesus. Então, é essa palavra que Davi traz. Davi ele está comparando aqui o favor do Senhor a um escudo de proteção que nos cerca, que tem como objetivo nos livrar das ciladas do inimigo. Então o favor do Senhor, ele é manifestado através, como nós estamos vendo no ponto 1, ele é manifestado através da proteção de Deus e através da proteção de Deus na vida dos seus filhos. Então, provisão, proteção, bênção, nós experimentamos o favor de Deus. Então quando nós falamos em escudo, você vai ver que hoje, muitas passagens, principalmente que Davi fala aqui, ele fala sobre esse escudo. Nós devemos lembrar que o escudo, ele faz parte de uma armadura. O escudo, ele é uma arma espiritual de defesa, uma arma poderosa. Para que nós temos um escudo lá em Efésios 6? Para nós desinflamarmos, nos protegermos de todos os dados envenenados do maligno. Então veja só que o escudo, ele é uma arma poderosa que nos livra de todo mal. Por isso nós precisamos entender que Davi estava trazendo essa direção, olha, o Senhor, ele é minha força e meu escudo. Então nós encontramos no Senhor essa proteção. Uma pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus, ela pode confiar. E ela não pode confiar, sabe, de forma tímida, ela pode confiar de forma ousada no Senhor. Uma pessoa que confia no Senhor, ou que crê no Senhor, né, que está de acordo com a vontade do Senhor, ela pode confiar no favor do Senhor sobre a sua vida. E o favor do Senhor, ele também se traduz em uma vida plena. Eu queria dizer isso e quebrar toda a narrativa maligna que, infelizmente, hoje, alguns pastores trazem até sobre o altar. O favor do Senhor se manifesta, assim, numa vida plena. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, nós não estamos aqui enganando o povo, nós não estamos aqui ludibriando o povo, nada disso. Mas a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós queremos, mas é preciso ouvir o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é quem dá força para nós adquirirmos riqueza. Então, quando eu falo de uma vida plena, eu estou falando de uma vida de sucesso em todas as áreas. Eu estou falando de uma vida de João 10:10, uma vida de abundância. E aqui, a gente não tem que ficar aqui com medo de tocar nos pontos. É uma vida de abundância financeira também. Porque aí está o povo de Deus que fica fazendo pouco caso. Fala, não, quer saber? Não vou falar dessa questão financeira, na questão da abundância. Está vivendo de rastros. E não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha prosperidade. Que prosperidade, Bispo Fernando? A prosperidade bíblica. A prosperidade que Jesus prega. Então, o favor de Deus também é uma vida de provisão divina. Você precisa entender isso e crer e receber isso sobre a sua vida, sobre a sua casa.
Salomão, quando ele escreve em Provérbios 16:15, olha o que ele diz. O semblante alegre do rei significa o quê? Vida. E a sua benevolência é como a nuvem que traduz... Vou de novo. E a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Olha só que coisa sobrenatural. O semblante alegre do rei significa vida. E olha só agora, a sua benevolência, a sua vontade, o seu favor é como uma nuvem que traz bênção, que traz chuva serôdia. Quando você vai para o original, chuva serôdia é uma promessa de uma vida espiritual abundante que Deus derrama sobre o seu povo. Então, o favor do Senhor traz para o seu povo o quê? Traz justiça. Para quem que traz justiça? Para aquele que foi humilhado. Olha só, você pode falar, em 2023, Bispo Fê, eu fui humilhado. Eu quero dizer para você que tem um sentimento de humilhação. O favor do Senhor traz para você justiça. Eu fui injustiçado. Tem justiça. Eu fui injustiçado, eu fui humilhado. O favor do Senhor traz honra para a sua vida. O favor do Senhor traz restituição para a sua vida. Eu perdi, me tomaram, me levaram. Receba restituição, porque o favor do Senhor produz restituição. Então, para aqueles que foram talvez escorraçados, para aqueles que foram apoucados, eu quero declarar o favor do Senhor, trazendo a bênção da vitória, trazendo a manifestação da vontade dEle. Mas foi um ano para mim, bispo, de derrota. Receba nesses próximos 3 dias, como Jesus ressuscitou, eu disse no início, receba a vitória da parte de Deus, receba o agir de Deus sobre a sua vida. Então quero voltar para o Salmo agora, quando Davi vai dizer no Salmo 23, olha o que ele diz agora: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então o cálice transbordante, ele foi a expressão que Davi usou para demonstrar o tamanho e a dimensão das bênçãos de Deus. Por que Davi usa essa expressão? O meu cálice transborda. Transborda porque é algo que sobeja, é algo que não contém dentro ali do cálice, do recipiente. É algo que sai, é algo que derrama, é algo a mais. Ele diz, o meu cálice transborda. Então essa expressão, Davi está demonstrando o quê? O tamanho da dimensão da bênção do Senhor nas nossas vidas. O cálice transbordando significa sim, o favor do Senhor derramado na vida daqueles que andam em retidão. Eu creio do fundo do meu coração que nesses 3 próximos dias o Senhor tem um cálice para ser transbordado sobre a sua vida. O que é isso? É o favor dele para ser manifestado na sua vida. Davi diz mais, ele diz bondade e misericórdia. Então veja que Davi foca aqui em 2 sentimentos, o sentimento de bondade e o sentimento de misericórdia. Ele diz, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então não é somente habitar na casa de Deus, né? Deixa eu fazer um parênteses. Não é somente na segunda, não é somente na quarta. Ele diz, todos os dias da minha vida. Então isso inclui também os 3 próximos anos, 3 próximos dias. Deixa eu falar para você, olha só. Nesses 3 próximos dias, tem bondade e tem misericórdia do Senhor para a sua vida. Nesses 3 próximos dias, tem o que Davi está falando aqui, o habitar na casa do Senhor. Então veja que habitar na casa de Deus não é algo, ficou lá em 2023, agora... Em 2024, o bispo quer saber, eu não quero saber de congregar, eu vou desigrejar, eu vou ficar... Se esse era o seu pensamento, Deus coloca um homem, um profeta à sua frente para dizer que todos os dias da sua vida é para você habitar na casa do Senhor. E a casa do Senhor, nós sabemos que Ele estabeleceu a igreja para a reunião, a Assembleia dos Santos. Então, habitar na casa de Deus não é algo para ficar no passado, é para todos os dias do ano de 2024. Atenção, que você continue habitando. Não é visitando, diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita, diz o salmista também. Então o favor do Senhor ele se traduz na bondade e na fidelidade, como disse Davi, nesses 2 sentimentos. E isso é para todos os dias das nossas vidas. Eu queria que você falasse com fé. Se você puder escrever aí no chat, escreva aí. Bondade e fidelidade é para todos os dias da minha vida. Escreve aqui embaixo. Todos os dias das nossas vidas, bondade e fidelidade. Quando você escreve, eu quero... ler Deuteronômio, então você está vendo que o favor do Senhor não é algo temporário, né? É algo permanente, é algo eterno. Deuteronômio 28:13 diz assim, eu quero que você receba essa palavra como algo do céu para a sua vida nesses 3 últimos dias do ano. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Levanta a sua mão na sua casa e diga, eu recebo essa palavra. O Senhor te porá, amado. Isso aqui é uma bênção de Deus, isso aqui é uma promessa de Deus. Olha o que ele diz agora, só estarás
Ou seja, então existe uma condição aqui única. Só estarás em cima e não debaixo. Só que aí vem a condição. Se obedeceres os mandamentos... Por que eu estou falando desde o início? Aquele que tem o favor do Senhor é aquele que anda em retidão. Quem é o que anda em retidão? É aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Ele diz, do teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Então tem que guardar e tem que cumprir os mandamentos. Então você veja aqui, se você planta, você colhe. Paulo vai dizer isso lá na frente. Então se eu planto uma vida com o Senhor, se eu planto uma vida de retidão, eu sei que eu vou crer o que? As promessas da Bíblia. Então as promessas se manifestam na vida de quem? Daqueles que cumprem as premissas. Quando tem cumprimento de premissa, tem o resultado da promessa. Escreve isso aí no chat. Quando tem o cumprimento da premissa, o resultado é a promessa. Isso aqui, amado, é uma equação exata do Senhor. Então, se nós somos cabeça e não cauda, nós precisamos nos posicionar dessa forma. O favor do Senhor nos faz prosperar naquilo que nós nos propomos a fazer. Eu queria impulsionar você para o próximo ano, sabendo que aquilo que você se propor a fazer, você tem que crer que o favor do Senhor vai fazer você prosperar nisso. Eu creio de verdade que você irá prosperar em todas as áreas da sua vida. É isso que eu creio, é isso que eu busco para a minha vida. É isso que eu busco para a vida da minha esposa, para esse ministério. É o quê? É nós experimentarmos da prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não se baseie só, não restrinja isso só a bênção financeira, mas uma alegria próspera, uma saúde próspera, um corpo próspero, amizades prósperas, um ministério próspero, uma vida paterna para você que é pai, uma vida com seus filhos próspera, enfim. Então, outra maneira, a gente viu a primeira, eu falei que vou trazer 4. A outra maneira que se manifesta o perdão do Senhor, ou melhor, que se manifesta o favor do Senhor, olha lá, é através do perdão e da salvação. Temos esse aqui em cima, olha lá. Perdão e salvação. Então, o favor do Senhor ele pode ser entendido como sendo o ministério da reconciliação. Na introdução do culto eu falei sobre isso. Eu falei, vou falar sobre a reconciliação, né? Quando eu falei, encaminhe a mensagem para quem está aí, para que os eleitos sejam despertos, para que eles sejam reconciliados com Cristo, o que nós já fomos. Então vamos entender isso. Paulo, quando ele escreve em Romanos, olha lá, diz que nós temos o ministério da reconciliação. Em Romanos 5,12, ele diz, portanto, assim como por só um homem, está falando de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aquela velha história, nós não estávamos no Éden, mas nós herdamos o pecado. Nós também não estávamos na cruz, mas nós também herdamos a graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então todo homem nasce em pecado. Os eleitos, sim, todos os homens nascem em pecado por conta da herança do pecado de Adão. É o que Paulo está escrevendo aos Romanos. Então nós fomos por breve tempo separados de Deus, e aí através do sacrifício, através do sangue que Jesus verteu na cruz, através da obra salvífica da cruz, nós agora fomos reconciliados com Cristo. Nós obtivemos acesso ao trono de Deus. Nós fomos tornados agora novas criaturas. Fomos tornados justos. Paulo continua em 2 Coríntios 5,18, ele diz, olha, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você tem um ministério, olha só, olha porque nós falamos na graça de Deus, todos nós somos ministros. Ministros da nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito. O que é isso? Da graça, que vivifica. Então ele está dizendo agora que nós somos e temos o ministério da reconciliação. Somos, portanto, reconciliadores. Somos ministros da reconciliação. Entenda uma coisa, você vai passar daqui a pouco um ano novo com alguém. Você não pode permitir que não haja reconciliação na sua vida, na sua família, aí onde você estiver. Você tem que ser um reconciliador, porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz no 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Como eu disse no início, nós não estamos aqui imputando transgressão, nós não estamos colocando peso, porque Jesus tirou o peso, Jesus tirou a transgressão, não imputou aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, pelo sangue de Cristo, nós somos reconciliados. Olha, porque a obra da cruz ela é tão maravilhosa e tão poderosa nas nossas vidas. Nós fomos tornados justos. Nós fomos, pela obra da cruz, feitos novas criaturas em Jesus Cristo. E, bispo, como é que aconteceu tudo isso? Alguém pode estar chegando hoje e perguntar, como é que eu acesso tudo isso? O que eu tenho que fazer?
Como é que tudo isso se deu? Eu estou aqui para dizer para você, tudo isso aconteceu através da graça, foi por graça. Não foi pelo nosso merecimento, porque se fosse pelo nosso merecimento, desculpa a expressão, nós estaríamos fritos. Mas foi pela graça de Deus, foi pela bondade de Deus. Não foi por obras humanas, não foi pelos nossos esforços, não foi pelo nosso merecimento. Jesus, ele nos alcançou e nós somos reconciliados com ele. Estamos agora vivos em Cristo, e estamos mortos, fomos mortos para o mundo, estamos mortos com as coisas do mundo, e estamos vivos em Jesus Cristo. Paulo, quando ele ensina essa questão, ele vai falar que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então nós não escolhemos nada porque nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Em Efésios 2 diz isso, ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Então nós entendemos que, como nós sempre fomos ovelhas, estávamos mortos, mas nós ouvimos a voz do bom pastor, como diz João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que você está aqui hoje, na última quinta-feira? Você podia estar pulando, podia estar celebrando, podia estar na praia, bebendo, sei lá, fazendo o quê? Mas você esteja de férias, você está conectado aqui. Por quê? Porque você é ovelha. E Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então foi isso que nós fizemos. Nós ouvimos a voz do nosso Deus. Nós ouvimos essa voz nos chamar. E nós seguimos essa voz e continuamos seguindo. E continuaremos seguindo essa voz até o resto das nossas vidas. Agora nós não estamos mais sujeitos ao pecado de Adão. Agora nós fomos tornados um com Cristo. Fomos tornados justos através do sangue de Cristo. Em João 8:12 diz assim. De novo, lhes falava Jesus dizendo. Olha só. De novo. Você vê que muitas vezes a gente tem que pregar as mesmas coisas. Paulo, ele usa uma expressão que ele fala assim, não me desgosta e é segurança para vós outros que eu pregue as mesmas coisas. Então você vê que muitas vezes a gente traz os conceitos da graça, a gente volta às doutrinas. Por quê? Até Jesus, de novo, então Jesus tinha coisa que ele falava várias vezes, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu creio que nós temos a luz da vida, eu creio que nós temos essa vida eterna em Jesus Cristo. Então, o favor do Senhor é a expressão máxima de um Deus misericordioso. Quando a gente fala, como se manifesta o favor do Senhor? Nós estamos vendo algumas formas, bondade, benignidade, proteção, salvação. Nós estamos vendo que isso é a expressão máxima de um Deus misericordioso. E outra forma que se manifesta o favor de Deus, é a terceira de hoje, nós vamos estudar 4. Proteção em tempos difíceis. Ou seja, você pode ter entrado aqui hoje desesperado, você pode ter entrado aqui hoje com o tempo mais desafiador da sua vida. Você pode estar falando, Bispo Fê, o ano de 2023 para mim acaba logo, sabe aquela coisa, não aguento mais. Nos dias mais desesperados, nos tempos mais difíceis, o favor de Deus se manifesta com proteção e alívio. Então todos nós passamos e todos nós passaremos. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então todos nós vamos passar por tempos difíceis nessa vida. E quando nós cremos em Deus, quando nós cremos no poder de Deus, nós percebemos de uma forma clara. Sabe, claramente nós podemos ver que no meio das aflições, o favor do Senhor, ele se torna para nós, eu sei o que eu estou pregando, mas no meio da maior luta, da maior crise, da maior circunstância contrária, o favor do Senhor, ele se torna o quê? Uma fonte de uma fortaleza, ele se torna uma proteção, ele se torna um verdadeiro amparo de Deus nas nossas vidas, no meio das lutas. Davi falou, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que é isso? Um cenário horrível. A tua vara, o teu cajado, o que é isso? No meio no meio da luta mais desafiadora da nossa vida, tem algo que você pode segurar. Tem algo que pode te exortar, que é o cajado, que é a vara do Senhor. O que é isso? Isso é o favor de Deus. Se você puder, escreve aí no chat, o favor de Deus é amparo no meio das lutas. O favor de Deus é amparo no meio das lutas. Graças a Deus, eu creio nisso. E se você está recebendo tudo isso, você vai entrar agora nessa reta final da mensagem, recebendo a palavra de Sofonias 3,15, que diz, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti. Receba essa palavra. Ah, bispo, mas esse ano teve muita sentença contrária, teve injustiça, teve processo. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti.
e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero dizer que o Senhor, Ele já afastou as sentenças contrárias da sua vida. Que sentenças são essas? Sentenças de morte, sentenças de doença, de injustiça, de pobreza, de qualquer outra coisa maligna. O Senhor já afastou. Diz que o Senhor está no meio. O Senhor está aí na sua casa contigo, meu amado. Ele está no nosso meio. Diz no 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor. Olha agora o final. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, quando a gente vai para o original, só para você entender, essa palavra regozijar-se-á, né? Regozijar-se, melhor dizendo, do original grego significa deleitar-se, significa rejubilar-se, ter uma grande satisfação. É isso que o Senhor tem conosco, amado. Ou seja, Deus olha para você, Deus olha para mim, e Ele vê o nosso futuro. Ele vê aquilo que Ele mesmo de antemão preparou para que nós andássemos. Diz que Ele preparou boas obras para que nós andássemos nela. Então o favor do Senhor transforma em júbilo, transforma alegria. O favor do Senhor faz com que a gente se regozije, com que Ele mesmo também se regozije em nós. Então estamos aqui hoje numa mensagem super necessária, entendendo como que o favor do Senhor se manifesta na vida do crente. E eu creio que essa mensagem está fazendo a diferença na sua e na minha vida. Eu já disse várias vezes, você vai viver ainda algo sobrenatural. Estou profetizando isso. Estou declarando, crendo nisso. Você vai viver algo sobrenatural nesses próximos 3 dias. Eu quero ir para o último ponto. Como que se manifesta o favor do Senhor? Olha lá. Confiança e segurança em Deus. 2 palavras que você precisa desenvolver. Confiança e segurança em Deus. Então o favor do Senhor é muitas vezes associado à confiança e à segurança em Deus. E todo cristão, ele deve crer que está protegido pelo amor de Deus. Todo cristão, ele tem que ter a certeza que está protegido através do poder da graça de Deus. Porque essa graça nos basta, diz que ela é melhor do que a vida. Então, sabe, é nessas horas que você deve crer em Deus, que Ele é o seu alto refúgio. Que horas? Nas horas mais difíceis. Muitas vezes, o poder de Deus ele vai se manifestar produzindo em nós um sentimento de paz e segurança nas incertezas da vida. Eu estou pregando para alguém aqui que pode ter entrado nessa transmissão cheio de incerteza. Bispo, eu não sei o que eu espero para amanhã, eu não sei o que eu espero para o próximo ano, eu não sei o que eu espero para a minha vida profissional, para a minha vida sentimental. Eu quero dizer para você que o poder de Deus, ele produz um sentimento de paz e um sentimento de segurança, de confiança nessas horas incertas da vida. Você pode estar no meio do vale da sombra da morte, como eu disse, mas como Davi você está seguro. Você está seguro em Deus. E é nessas horas que você vai crer que Deus ele é um alto refúgio. É nessa hora que você precisa crer que Deus ele é um socorro bem presente no dia da angústia, no dia da aflição. E crer dessa forma produz em nós um sentimento de paz, produz em nós um sentimento de proteção. Eu queria fazer um parênteses aqui, queria que você entendesse que tudo que eu estou falando aqui hoje é espiritual. Mas tudo que eu estou falando aqui hoje também é emocional. Eu quero que você entenda que Deus tem emoções boas para você. Eu quero que você entenda o que diz a palavra, que diz que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, e não de morte. Então que você entenda que isso é para a sua vida também emocional, para a sua saúde emocional. Deus não quer que você viva com depressão, com remédios, tomando ansiolíticos. Deus não tem isso para os seus filhos. Deus tem para nós uma mente que diz a palavra que é a mente de Cristo. Olha o que diz Paulo agora em Efésios, ou aos Efésios 2, capítulo 14. Contrário. Efésios capítulo 2, verso 14. Ele diz, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Não é a paz do mundo, porque Ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá, não é isso? Então Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, Jesus ele destruiu a parede de separação, agora nós somos novas criaturas. Agora não há mais inimizade, de 2 povos ele fez um só. A graça nos alcançou, não éramos merecedores, mas ele nos fez merecedores. Agora estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. Olha que obra maravilhosa que ele fez. Quando você olhar para você, você precisa se enxergar através das lentes da cruz.
através das lentes do sangue de Cristo vertido. Agora nós estamos assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo. É dessa forma que você tem que se enxergar. É dessa forma, porque é isso que Paulo diz. Então hoje nós temos um grande nome. Hoje nós somos embaixadores do reino. Você precisa entender que você representa algo muito maior que você. É que o inimigo fica falando de você, você olha na sua carne, na sua identidade, você fica, quem sou eu? Não tive estudo, não tenho condição, não tenho isso, não tenho aquilo. Eu estou aqui para dizer para você que a Bíblia diz, você é embaixador do reino. Você tem um grande nome. Você não é um ser somente humano. Você é humano, logicamente, você não é um extraterrestre. Mas você, antes de ser humano, você é um ser espiritual. O que eu quero dizer é que a sua verdadeira identidade não é humana, é espiritual. Então precisamos entender e se apropriar das verdades bíblicas. Nos apropriar das verdades. Então, amados, a verdade é que nós somos um povo abençoado. Essa é a verdade bíblica. Nós somos um povo abençoado. Nós não podemos deixar as verdades bíblicas de lado e ficarmos olhando para as circunstâncias. Não podemos. A palavra de Deus, ela é verdadeira sobre as nossas vidas. Ela é verdade sobre as nossas vidas. Então, quero começar a ir para o final. Falando para você que pode ter entrado aqui nessa transmissão, recebido um link de alguém, e você está, de cabeça baixa, você está, olhando para os últimos dias de 2023, falando, bispo, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais perspectiva, não foi um grande ano para mim. Eu quero hoje, em nome de Jesus, falar para você, levante a sua cabeça. Não se dê por vencido. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Comece a olhar para a obra que Jesus fez. Comece a olhar para a obra que Jesus consumou na cruz. Comece a entender qual foi a obra e qual foram as verdades que Ele estabeleceu na cruz. Quais foram as promessas. Comece a saber e tomar posse daquelas verdades a seu respeito, aquilo que é seu direito. Jamais deixe o mundo com os seus problemas, com as suas circunstâncias, te abafar, te colocar para baixo, fazer você baixar sua cabeça. Jamais deixe o mundo ditar a sua realidade. O que tem que ditar a sua realidade, meu amado, é a palavra de Deus. O que dita a realidade de um filho de Deus não é o mundo, não é a economia, não é o plano econômico das nações, não é a geopolítica. É a palavra de Deus, é a voz de Deus. Essa voz é maravilhosa, essa voz há milagres. Então eu creio, para nós irmos para o final, que nesses últimos 3 dias do ano o Senhor pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu disse isso aqui algumas vezes, eu quero finalizar afirmando mais uma vez. Nesses últimos 3 dias o Senhor pode fazer algo sobrenatural em sua vida. Eu creio de verdade que agora o Senhor está curando pessoas. Eu creio que agora o Senhor está curando pensamentos, emoções, o Senhor está restaurando. Eu creio que o Senhor está prosperando nessa hora, pessoas. Mas o comércio está fechado. É recesso, férias coletivas. Mas Deus não trabalha com recesso. Deus não trabalha com um calendário, Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Eu creio que Ele está prosperando, eu creio que Ele está sarando. Eu creio que Deus está libertando pessoas nesse final de ano, em nome de Jesus, eu creio nisso. Por isso nós estamos aqui pregando o Evangelho. Então diga aí na sua casa, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Escreve aí no chat, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que o mundo fala, eu não sou o que o governo fala, eu não sou o que a ideologia fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quando você declara isso, escreve, eu quero ler Provérbios 10, 22, que diz, a bênção do Senhor enriquece. Olha lá, você não tem medo de ser enriquecido, porque bênção não está ligado à escassez. Bênção está ligado ao enriquecimento. É uma prosperidade bíblica, como eu sempre falo. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então você nunca vai experimentar algo da parte de Deus desgostoso, com um sabor ruim. Não traz desgosto, é o que diz a palavra. Então essa é a vida de um abençoado. Essa é a minha e a sua vida. Essa é a vida daqueles que têm um favor, que alcançaram o favor do Senhor. Então eu quero finalizar com uma palavra profética para você. Para você se preparar para domingo, porque domingo nós vamos fechar o ano com chave de ouro. Aqui no office, 2 cultos, 2 encontros. Mas até lá eu quero declarar uma palavra profética que vai ser liberada sobre a sua vida. Eu creio que você vai experimentar isso nesse final de ano. Está no Salmo 105, 37. Receba como verdade sobre a sua vida. Diz, então fez sair o seu povo com prata e ouro. E entre as suas tribos não havia um só inválido. Amada, é essa palavra que eu estou me agarrando.
A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Esse é o favor do Senhor que está sobre o povo de Deus. O povo do passado experimentou de um lugar onde eles saíram enriquecidos com prata, com ouro. Diz que não havia nas tribos do povo de Israel um só inválido, amado. É essa palavra que você vai tomar posse para esses últimos dias de 2023. Eu creio que assim será na sua vida. Eu creio que assim será no seu Réveillon. Eu creio que assim será no início de 2024, no resto da sua vida. Não haverá invalidez. Diga, eu recebo essa palavra. Amado, é sobre isso que nós vamos orar nessa hora, terminando esse culto. É para que isso se manifeste de fato nas nossas vidas. O que diz a palavra? Se creres, verás a glória de Deus. Eu creio. Senão nós não estaríamos aqui, no apagar das luzes, pregando, trazendo a palavra, orando, louvando, semeando. Eu creio que não haverá no nosso meio um só inválido. Bispo, mas eu vivi algo parecido ao longo... Amado, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esqueça o que passou. Comece a olhar para hoje, comece a olhar para o futuro, com essa perspectiva de que não haverá invalidez na sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todos digam amém e amém. Eu quero terminar orando com você. Eu quero terminar crendo que essa palavra que foi liberada não voltou e não voltará vazia para o Senhor. Se você pudesse levantar na sua casa, curvar sua cabeça, como for melhor para você. Vamos entrar nesse lugar de fé, de certeza, de convicção. Pai amado, Deus bendito, Rei de reis e Senhor de senhores, estamos finalizando, Jesus, a última quinta-feira, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque praticamente em todas elas eu estive aqui, Jesus. Quando não eu, um homem de Deus aqui, estivemos aqui como igreja em todas as quintas-feiras, em meio a circunstâncias contrárias, em meio a levantes, em meio a desafios. Nós estivemos aqui, continuaremos aqui, Jesus, crendo que o Senhor nos chamou para isso. E nós queremos finalizar, Pai, essa última quinta-feira, esse último culto de quinta-feira de 2023, declarando que essa palavra que foi pregada, ela cumprirá em nós os desígnios e os propósitos. Caiu num coração que é terra fértil, Jesus. E eu creio nos frutos sendo produzidos. Eu creio, Jesus, que essa palavra que foi pregada, ela produzirá nesses próximos 3 dias frutos abundantes. Eu me abro para isso, Pai, na minha vida, na vida desta igreja interativa, na vida, Pai, de todos aqueles que acompanham esse ministério. Nós nos abrimos para experimentar, Jesus, da Tua operação de maravilha, do Teu favor, Jesus, da Tua graça, Pai, das Tuas misericórdias, Jesus. Nós nos abrimos para experimentar, Jesus, daquilo que Tu tens para nós. Cremos que não há limites na vida daqueles que têm o favor do Senhor. Eu creio, Pai, não haverá limites nesses próximos dias. Se alguém entrou aqui nessa live, Senhor, nesse culto, com uma mente limitada, nessa hora, Pai, nós nos despojamos de todo limite, de toda limitação humana, Pai. Eu creio, Jesus, que o Teu favor se manifesta com bênção e com provisão. Eu creio, Deus, bênção e provisão. Eu creio, Jesus, da mesma forma que o Teu favor se manifesta com perdão, com salvação. Afinal de contas, é isso que nós encontramos em Ti, é isso que nós encontramos através da obra da cruz. Proteção em tempos difíceis, Pai. Aquele que estava vivendo tempos difíceis, nós oramos que haja proteção, livramento, porque isso é o Teu favor. Confiança e segurança em Ti, Pai. É isso que nós temos. Eu declaro, Pai, o Teu favor sendo manifestado dessas 4 formas, de tantas outras que a Tua multiforme sabedoria há de se manifestar em nosso meio, Jesus. Nos leva, Pai, para os melhores 3 dias das nossas vidas. Nos leva, Pai, para uma força renovada. Nos leva, Jesus, para aquela palavra que nós iniciamos de Isaías 40, 29, que diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam. A palavra diz que, o profeta diz que os moços de exaustos caem. Mas nós ficamos com o verso 31 que diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Somos nós, Pai. Somos nós, estamos renovados, Pai. Obrigado por mais essa quinta-feira, estamos renovados. Estaremos aqui, Senhor, no último culto, no último dia do ano de 2023. Iniciamos o ano na Tua casa e terminaremos o ano na Tua casa, Jesus. Porque entendemos que Davi diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor. Isso tem sido real nas nossas vidas. Eu Te louvo por esse privilégio. Eu Te louvo por essa dádiva. Eu Te louvo por essa graça.
Que assim seja nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus para a glória de Deus. E todos digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Nós estamos terminando mais uma transmissão. Eu agradeço você que ficou nessa última quinta-feira. Tenho certeza que você está saindo desse culto edificado. Lembrando, como diz na oração, domingo estaremos aqui de volta. Aqui exatamente no office. 2 cultos. Se você retirou 100, amém. Se você não retirou, só em 2024. Só o ano que vem, como dizem, né? Mas estaremos aqui domingo com mais uma palavra. Lembrando que o culto no domingo... Os irmãos viram que eu estou lutando com uma tosse aqui, né? Mas graças a Deus a palavra foi pregada. Eu quero lembrar que o culto de domingo online, ele também será transmitido de manhã, tá bom? Não entrará o culto às 18 horas como nós estamos fazendo. Então, normalmente você pode se conectar na manhã de domingo, você vai receber a palavra aqui do Cristo Vive Office. Amém? Estaremos com a nossa estrutura ligada para a honra e glória do nome do nosso Deus. Lembrando que você tem 3 dias para experimentar do favor de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento, guardando o seu coração, guardando a sua vida em Cristo Jesus. Lembrando que o amor resgata e a graça transforma. Graça e paz a todos, até domingo. Tchau.